Eu costumo falar de coisas muito específicas e essa é mais uma delas. E eu tenho meditado ao longo da semana, e não só ao longo dessa semana, sobre medo. Então eu acho que a gente vai precisar falar um pouco mais sobre medo. Quem aqui já sentiu medo em algum momento da sua vida, ou que ainda tem medo de alguma coisa? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, passou por situações de medo. E a definição de medo no dicionário, para que a gente saiba do que a gente está tratando nessa noite, é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. É um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. É um receio, uma incerteza a respeito dos resultados, uma consequência de algo que aconteceu ou que pode acontecer. É uma grande inquietação em relação a algo desagradável. É a possibilidade de um insucesso. É um temor, que é uma sensação de instabilidade, de ameaça ou de dúvida. É um comportamento repleto de covardia. Ou uma definição mais direta e simplificada, é uma evidência falsa com aparência real. Então o medo, ele acaba nos enganando e gerando em nós incertezas. O medo, quando é instalado no nosso coração, acaba criando devaneios na nossa mente e dando uma proporção para a circunstância muito mais do que ela é de fato. O medo, ele precisa ser confrontado e ele precisa ser falado. A gente não costuma falar muito sobre os medos que a gente tem. E a gente simplesmente tem que enfrentá-los. Alguns fogem, outros desistem e vão para outro caminho, mas há medos que precisam ser confrontados e vencidos. O medo, ele é uma crença assim como a fé. E ele é negativo, podendo passar de imaginário a real. Por exemplo, você tem medo de que alguma coisa ruim aconteça. Isso pode acontecer. A passagem de Jó, ele fala: o que eu temia me sobreveio. Então aquilo que você teme pode acontecer, porque ela é uma fé negativa. Então quanto mais você impõe as suas forças no medo, aquilo pode se tornar real. Aquele pensamento, aquela imaginação, aquela possibilidade, ela pode se tornar real. A diferença é que o medo abre portas para uma série de sentimentos aprisionadores, como a dúvida, a insegurança, a aflição, a inquietação, a fraqueza, a instabilidade, pânico e a depressão. Todos esses sentimentos, quando instalados na vida de uma pessoa, podem se tornar aprisionadores. E se a pessoa não vencer isso, você pode carregar para o resto da sua vida. São sentimentos que vão te aprisionar, que vão te condenar, que vão fazer com que sua mente fique debilitada, com que você não encontre forças. Quando a gente vê uma pessoa na situação extrema que é de depressão, a gente vê que por mais palavras positivas que a gente pode falar, não vai resolver o problema dela e não vai aliviar a dor que ela sente. O medo e todos esses sentimentos que vêm com o medo aprisionam. E é importante que a gente entenda isso, que a gente reconheça os medos, reconheça uma dúvida, reconheça uma insegurança, reconheça uma aflição, uma inquietação, uma fraqueza, uma instabilidade. Reconhecer, porque reconhecendo a gente vai poder tratar. Quando você está sentindo mal-estar e você vai ao médico, você vai para quê? Para descobrir o que você está passando. E só descobrindo você vai conseguir tratar aquele mal de fato. Então, às vezes a gente tem medos, mas não sabe o fundamento nem a raiz daquilo. E é importante que a gente se conheça e
vasculhe o nosso coração e mente para saber de onde vem esse medo e por que temos esse medo. A fonte do medo é Satanás. Aí eu quero que você abra em João 8,44. Assim como Deus é fonte de coisas boas, toda a maldade, todo o engano, todas as coisas ruins, elas também procedem de uma fonte, e essa fonte é Satanás. João 8,44 diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Deus tem uma linguagem conosco que é através do Espírito, a oração em línguas, essa coisa poderosa que nos fortalece. E o diabo também tem a linguagem dele, que são as mentiras, as ilusões, os enganos. E ele sabe muito bem falar a língua dele. Nós precisamos cuidar da nossa mente para que a linguagem dele não penetre no nosso coração. Precisamos estar atentos e tomar cuidado com as coisas que temos ouvido, porque quanto mais ouvimos, mais o que temos ouvido desce para o nosso coração. A gente já sabe muito bem disso, temos falado sobre essas coisas. O diabo, ele é mentiroso, ele envia o medo para nos atormentar, enganar, fazer duvidar e nos sentir mal, pois assim seremos impedidos de fazer o que Deus quer que façamos e de receber tudo o que Ele tem para nós. O medo acaba sendo algo muito pior do que a situação de fato. Então, o sentimento que o diabo lança através do medo é muito pior do que a situação de fato. Ele cria uma dimensão toda espetacular em cima da circunstância para que você recue, para que você se afaste, para que você desista. Mas não é isso que Deus colocou para nós. Não foi esse espírito de medo que Deus nos deu. O medo, ele não some simplesmente. Ele precisa ser confrontado e trabalhado por meio da palavra de Deus. Quando o medo bate a porta, nós devemos responder com fé. E como que a fé vem? Ela vem pelo ouvir a palavra. Mas não ouvir a palavra de qualquer forma. Ouvir a palavra e meditar, e meditar, e meditar, e meditar, e meditar. É muito importante que você ouça a palavra, medite, para que ela torne uma ação. A palavra praticada. Não adianta você ter o seu celeiro cheio, você saber todos os versículos, pelo menos os principais, mas se você não praticar, não vai ser uma ação na sua vida, a palavra não vai ter efeito. A palavra tem efeito quando ela é vivida. A palavra de Deus é vida e ela foi criada para ser vivida. O medo, ele paralisa e destrói. A fé move e constrói. Amém? Eu vou falar de novo e você se alegra. O medo paralisa e destrói, mas a fé move e constrói. O que você tem construído em Deus através da sua fé? Ou você tem deixado o medo falar tão alto que ele destrói todos os seus sonhos? Que ele destrói todo o plano de Deus para a sua vida? Você sabe que você não é obra do acaso, que Deus não soprou nas suas narinas e falou: ah, vai lá mais um filho. Não, você tem um propósito de vida que precisa ser vivido. Você não é um ser qualquer. Você precisa se lembrar disso. Deus, ele nos deu a fé e a sua palavra, ela traz libertação.
A fé não nega os fatos, mas através da palavra, Deus ilumina aquilo que precisa ser tratado. Não quer dizer que eu tendo fé, eu vou falar: ah, isso aqui não é comigo, não está acontecendo nada, está tudo bem, lá, 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 lá. Isso não existe. Você está tratando da maneira errada. A fé, ela reconhece aquela situação de perigo, mas ela sabe que a luz da palavra, ao tocar naquele medo, vai dissipar as trevas e vai tratar aquela área. Não esconda áreas de sua vida. Não esconda os erros, não esconda os defeitos. Exponha-os à luz da palavra para ser tratado. Às vezes a gente tem mania de esconder algumas coisas. Principalmente quando a gente conhece uma pessoa, seja para fazer amizade ou para ter um relacionamento amoroso, a gente quer se passar por bonitinho, por perfeitinho, então acaba escondendo alguns defeitos. Mas a convivência revela todos eles. Então, por mais que você esconda seus defeitos, Deus, que é o seu Pai, Ele te conhece. Então não adianta você mentir para Ele. E Ele está assim: meu filho, vamos falar sobre isso, a gente precisa tratar esse problema. Deus é um Pai amoroso, Ele não vai te condenar por você estar passando por uma situação de medo ou uma circunstância ruim. Ele quer te ajudar. Precisamos aumentar a nossa fé. Muito. Muito. Ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Salmodiando ao Senhor. Tendo uma consagração. Uma vida com Deus dia a dia, 24 horas por dia. Os trabalhos são importantíssimos, são necessários, edificam, porque há uma unção coletiva que precisa ser desenvolvida no meio da igreja. Mas você é uma casa específica de Deus e você precisa desenvolver a sua comunhão com Deus. Quando eu falo você, eu estou falando para mim também. A gente sabe que a intimidade com Deus, ela não é feita com um dia de oração, com uma leitura de um salmo. É diária, é uma rotina que você tem que criar. E não é uma rotina desgastante. É prazeroso você ter comunhão com Deus. Sem fé é praticamente impossível viver o espiritual. A gente vive muito natural, tranquilamente, por causa do nosso corpo. Mas sem a fé é quase impossível viver o espiritual. Porque precisa de fé para você crer nas coisas espirituais. Para se chegar a Deus, você precisa de fé. Como você vai falar com alguém que você nunca viu? Então você precisa de fé. Então precisamos colocar essa fé para crescer. Muito. E caminhemos ousadamente. Assim como o tempo mal vem, ele vai. E com Cristo ungido, nós permanecemos inabaláveis. Irmãos, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, essa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Só é pesado se você está com os olhos na tribulação. Só se torna um fardo, um peso excessivo, que você fica desgastado, aprisionado nos sentimentos do medo. Se você está lá, ai, meu problema, tadinho, meu probleminha, está difícil de resolver. Não é seu bichinho de estimação. Lança fora todo o medo. Salmos 55, 22. Entrega as tuas ansiedades ao Senhor, e Ele te dará sustentação. Nunca permitirá que o justo seja abalado.
Quando percebemos que estamos tentando evitar confronto com alguns assuntos de nossa vida, por causa do medo, imaginação ou questionamento, o que devemos fazer é orar e pedir que Deus cumpra a sua palavra de ir adiante de nós e aplanar o caminho. Você pode pedir socorro para Deus para te ajudar nessa situação. Você não passa por nada sozinho. Ele está com você. Esse sim é amigo verdadeiro. Está nas bênçãos e está nos momentos tristes também. Deus é companheiro para todas as horas. O Espírito Santo da verdade, Ele é um amigo excelente. Abra comigo lá em Deuteronômio 31. Vamos ler algumas palavras que vão estimular a sua fé para crescer, para que você não tenha mais medo. O meu objetivo aqui hoje é transmitir a mensagem: não tenha medo. Eu tenho algumas coisas também que Deus tem tratado comigo e eu preciso também trabalhar isso e falar sobre isso, confrontar os medos. E eu acredito que todos nós, se não for agora, em algum momento precisamos fazer isso. E quanto mais você adia, pior fica. Porque você fica prolongando o sofrimento. Para quê? Vamos tratar logo isso. Deuteronômio 31, no verso 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Você sabe o que é nunca? Nunca. Nunca é nunca. Jamais. No verso 8 fala assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Leve momentânea tribulação. Não desanime. Algumas vezes ficamos com medo só de olhar para as nossas circunstâncias. E isso está muito errado. Quanto mais nos concentramos no problema, mais amedrontado nós ficamos. O correto é fixarmos nossos olhos em Deus, pois Ele é capaz de cuidar de tudo o que poderemos enfrentar na vida. Você por si só, irmão, não garante nada. Porque se você garantisse alguma coisa, você nem era comedido de medo. Mas aquele que venceu todas as coisas e nos tornou mais do que vencedores, Ele trouxe esse Espírito para habitar dentro de nós. Um Espírito ousado, que não deixa com que esse medo domine. Mas Ele respeita a sua vontade. Se você quiser ser dominado pelo medo, se fazer de coitadinho, Ele vai deixar. Porque é a sua vontade. Mas o desejo ardente dele é que você não tenha medo, não sofra esse tipo de dano. Em Isaías 41:10, e isso faz parte do decreto. Você que está nesse ministério sabe que há alguns versículos chaves que a gente costuma decretar. Declarar a palavra, crendo que ela é a verdade e ela é um respaldo para nós, para a nossa vida. E em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É uma mão que nunca sofreu derrota. É uma mão vitoriosa, que também te fez vitorioso. Irmãos, quando a gente é acometido por medo ou passa por alguma circunstância, a gente esquece que somos vitoriosos em Deus. A gente esquece tudo que Jesus fez.
Por quê? Porque o medo está aí, o problema está aí. Como é que eu vou resolver esse negócio? Como é que eu vou pagar esse boleto? Como é que eu vou arrumar um emprego? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou dirigir? Ai, como é que eu vou falar em público? Como é que eu vou tratar com aquele irmão que eu magoei? São medos que precisam ser tratados. Marcos 6, no verso 50, Jesus estava com os discípulos e eles imaginaram que o Senhor era um fantasma vindo na direção deles. Mas ele olhou para eles e disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Deus fala: sou eu, você me reconhece? Você ainda sabe quem eu sou? Ou você já se esqueceu de tudo o que eu fiz, de tudo que eu prometi para você, de tudo que eu criei para você, de todas as coisas que você é em mim? Sou eu. A gente não pode esquecer quem Ele é. O diabo, ele engana, ele mente, ele tenta embaraçar a nossa mente, fazendo com que a gente esqueça de que é Ele. Deus é Deus. Não muda, não tem sombra de variação, não tem maldade nele. Com um Deus desse, por que a gente ainda tem medo? Deus não muda, mas nós precisamos mudar. Ainda mais se houver medo em nós. Ele, que é Deus, não nos desampara. As ondas tentam nos confundir, mas a sua segurança deve ser a nossa paz. Deus não age em nosso desespero, mas em nossa confiança. Quando começamos a confiar, Ele começa a agir. Assim como o Espírito Santo não te obriga a nada, Ele habitando dentro de você, como que Deus vai agir se você não confia nele? A sua misericórdia e graça muitas vezes intervém. Mas por que sofrer tanto dano se a gente simplesmente pode confiar e Ele agir? A obra de Cristo, ela foi feita. E uma vez feita, não precisa ser feita novamente. E tudo que Ele fez está feito. E a ponte que Ele ligou para nós de volta para Deus está intacta. Está perfeita de novo. O pecado ainda existe, mas ele não tem mais a capacidade de nos separar como antes, a não ser pela sua escolha. A confiança no Senhor, ela não deve ser apenas teórica, nem da boca para fora. E assim, na teoria é muito fácil falar de confiança. E você pôr uma entonação na voz e falar bem, não, eu confio em Deus, e declarar esses versículos: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Na teoria é muito fácil, mas quando você está no meio da tempestade, no meio do furacão, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. É se apossar, essa confiança, ela é se apossar de uma fé ousada, que crê além das circunstâncias, porque nós vamos passar pela fúria, mas também vamos desfrutar da calmaria. Lembra? Leve e momentânea tribulação. Assim como o tempo mau vem, ele vai. Assim como a tempestade agita todas as coisas, a calmaria vem.
Eu creio verdadeiramente que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos diz isso, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal, o produto final daquele mal é transformado em bem e faz com que coopere para o nosso bem. Como que o mal é transformado em bem? Quando você vence. O mal, ele é mal, mas quando você sai vitorioso de uma situação má, o produto daquilo é bem. O resultado é bem. Pode começar com uma tempestade, mas se terminar com calmaria, o importante é o final. Você tem duas escolhas na vida: se mover pela circunstância, que é momentânea, ou pela fé, que é eterna. Seu destino você que decide. Se vai ser para sempre viver nesse alvoroço momentâneo, que não deixa nunca passar. Você se apega ao problema e quer viver o problema para sempre. Ou você se apega à fé, que é eterna e só vai construir o bem. É uma escolha pessoal. Quando as suas desculpas forem maior do que as suas ações, você vai estar sabotando o seu próprio futuro. Pastor Felipe Valadão falou isso, que você diz tantas desculpas, em vez de agir, Deus te deu uma direção e você parece que se faz de bobo e não, vou ignorar isso daí. Você está se sabotando. Você está deixando com que as incertezas controlem o seu destino, o seu futuro. E o outro ministro que eu gosto muito, Gustavo Paiva, ele diz: o medo, ele levanta muros entre você e o seu destino. Nós não podemos deixar com que o medo levante muros, nem cerque a nossa vida. Não podemos deixar com que as coisas em Deus que estão dentro de nós sejam limitadas de fluírem. Muitas vezes nós pensamos que devemos esperar para fazer algo até que não tenhamos mais medo. Se fizermos isso, provavelmente realizaremos muito pouco para Deus, para os outros e para nós mesmos. Se a gente pensar que só vamos conseguir agir sem medo, nossa, não conheço essa pessoa que venceu. Não conheço. Porque desde criança, às vezes, você vai para a escolinha e você fica inseguro, você tem medo, mas logo depois que você se acostuma com a escola, tudo fica bem, você faz amiguinhos. Quando você vai para um emprego novo, quando você cresce, começa a ter experiências novas, quando você sai da vida solteira para a vida casada, é tudo novo, te dá incerteza, te dá um medinho. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será? Tantas dúvidas, tantos questionamentos. Obedeça e faça com medo mesmo. Qualquer pessoa que decidir fazer qualquer coisa para Deus precisará ouvir o Senhor dizer com frequência: não temas.
E é muito importante que você tenha conhecimento dessas palavras, de que o Senhor te disse para não ter medo, porque Ele é com você. Ele não vai te deixar sozinho. Deus não arma cilada. Ai, Deus falou. Ai, meu Deus. Deus falou que eu vou fazer isso, isso, isso. Me deu sonhos, me deu uma palavra. Ai, usou o profeta para falar coisas tão assim para mim. Que cara louco. Como que eu vou fazer isso? Não tenha medo, Ele é com você. Deus não te põe em cilada, irmão. Deus não vai criar um plano para você que Ele vai largar na sua mão, sabendo que você é limitado. A nossa força vem de Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele cria um plano perfeito, nos equipa e ainda vai com a gente. Muitas vezes não temas pode significar não fujas, porque você sabe que Deus diz coisas para você que você precisa fazer e você não faz. Você foge. Você deve fugir do pecado, não das orientações de Deus. Eu tenho certeza que Deus fala com você. E eu tenho mais certeza ainda de que Ele já se revelou a você através dos propósitos que Ele tem para você. Então, alguma coisa sobre a sua vida em Deus você já sabe. E não pense que a sua vida em Deus ela se distingue da sua vida natural. Não. Nós somos seres eternos. Nós vivemos aqui no natural, mas o plano divino é o que nós somos. É a nossa essência. Nossa essência é espiritual. Então, se Deus falou com você coisas, não fuja. Não negligencie a palavra dele. E em relação a isso, ele fala em Josué. Você pode abrir em Josué 1, a partir do verso 6. Como é a importância a obediência ao chamamento do Senhor. Se não temos coragem para seguir, vamos com medo mesmo. E a coragem ela vai sendo desenvolvida conforme vamos desbravando com Deus. Temos que dar passos ousados e de obediência. Lá em Josué 1,6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, essa palavra aqui foi para Josué, mas é para nós hoje também. É muito para nós. E aqui, o que ele fala? Simplesmente, seja forte e corajoso. É só para você não ter medo. Não é para você se esforçar. Não é para você criar alguma coisa. Tá feito. Você só tem que ser forte e corajoso.
Se for ver, é bem simples. A gente aqui dá dimensão demais para o problema. Seja forte e corajoso. Mas ele aqui fala: trata de obedecer e não deixar de meditar nessas coisas, porque só assim os seus caminhos prosperarão. Deus tem uma palavra e Ele é fiel a ela. Deus não ia nos mostrar a sua palavra e depois falar: eu acho que eu estava meio equivocado quando eu disse isso aqui. Não, Deus não tem disso não. Se você tem costume de voltar atrás na sua palavra, você não puxou seu pai, porque o seu pai não faz isso não. Ele tem uma palavra, ele tem um plano. Ele não muda, ele não varia, ele não retrocede, ele não se arrepende, ele não é inconstante. Ele te direciona e diz para você: se você for seguir o meu plano, seguir as minhas ordens, as minhas palavras, que não são peso, são ótimas para o seu futuro, você vai prosperar. Você vai ser feliz, você vai ser bem-sucedido, você vai ver que no final é tudo aquilo que você desejava. E a gente insiste em ter os nossos planos. 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se Deus nos deu esse espírito, como eu disse agora há pouco, então é fácil. O Espírito está em nós. Agora, o espírito do medo é externo. Ele vem, mas você só deixa ele só fica se você deixar. Agora, diferente do Espírito de Deus, que está em você, um espírito livre de todo medo, cheio de ousadia, de amor, de equilíbrio. Esse é o espírito que você tem, e não o do medo. O do medo, ele tenta roubar o lugar do espírito da ousadia. Mas você lança fora, porque esse não é o seu espírito. Demanda coragem para ser totalmente você. Mas não existe melhor pessoa para ser você do que você mesmo. É preciso coragem para ser você. Sabia disso? Às vezes a gente se esforça para ser um outro alguém, para se encaixar em padrões, para se encaixar em espaços, para se encaixar em ministérios, para se encaixar em relacionamentos. O que você tem negociado para se encaixar? Sendo que é um prazer você ser você mesmo. Mas demanda coragem para ser você mesmo. Não olhe para o outro e veja o outro prosperando e pense: nossa, como a vida dele é boa e a minha. Não pense assim. Ame a sua vida. Ame o propósito de Deus para você. Ame o chamado de Deus para você. A gente se empolga muito com o ministério, com as coisas de Deus, quando lê lá sobre os 5 dons ministeriais. E há pessoas que querem se encaixar a todo custo. Ai, eu sou pastor, sou evangelista, sou profeta de Deus. Eis que te digo, eu sou apóstolo, eu sou mestre. Se não foi o Senhor que te instituiu, você não é. Não é porque você não é chamado nos 5 dons que você não vai executar nada para Deus. Os 5 dons são 5 dons, mas tem muitas outras coisas para serem feitas. O mundo é uma plataforma gigante, extensa. Não limite a sua visão a um púlpito. Vai ser pesado se não for para você.
Você vai carregar um fardo desnecessário. Não se enfie onde não é seu lugar. Essa é a palavra. Perdão por ser um pouquinho grossa, mas essa é a verdade. Já tentei me encaixar em algumas coisas, tentei ser meiga e docinha, mas eu não sou assim. Glória a Deus. Mas eu tenho que tomar cuidado para que a acidez que eu tenho não seja tóxica. Entende? Eu tenho que ser do jeito que eu sou, firme, mas para o bem. Não posso ser quem eu não sou. Não posso me enfiar onde Deus não me mandou. Assim como você também não pode. Glória a Deus. Pelo menos não deve. Ame o seu plano. Ame a sua vida. Ame. Não deseje aquilo que é do outro. O que é do outro, o outro vai ter que cuidar. E também tem os seus problemas, as suas circunstâncias, as suas dificuldades, os seus espinhos, as suas lágrimas. Agora, aquilo que é teu acaba sendo mais fácil. Porque se você tenta... Eu com meu pé 37, 38, se eu for pôr um 35, 36, nossa, vai dar calo, vai doer, não vou conseguir nem andar. Então, se o sapato não é seu, não calce. Não calce. E ainda se você quer se enfiar num lugar que não é seu e ter medo, o que mais que você quer? Além de não estar no lugar que você não é chamado, você ainda tem medo? Não. Você não vai ter graça para isso. Deus derrama graça para cada propósito. O que é seu é seu. Ame o que é seu. A coragem e a obediência, elas produzem grandes recompensas. Grandes recompensas. Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Nos fará prosperar e dar um futuro glorioso. Então, a coragem e a obediência, elas vão produzir grandes recompensas. Há poder na palavra de Deus para nos capacitar a não mais dobrar nossos joelhos ao medo. Podemos fazer o que Deus quer que façamos, mesmo que tenhamos de fazer com medo. Pare de permitir que o medo controle a sua vida. Comece a fazer o que Deus te manda fazer, porque o que Ele diz é para nosso benefício. Lembre-se, Ele viu o passado e agora vê o presente e o futuro. Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E o diabo, ele não sabe de nada. De nada. Aí você pode pensar, mas nem eu sei. Você não sabe porque você não quer. Porque Ele quer revelar para você. É lógico que Ele não vai revelar tudo para você, ainda mais se você é ansioso. Porque você vai atrapalhar tudo. Você vai querer fazer na sua força, você vai achar que você é alguém. E é Ele que vai fazer, é Ele que vai te capacitar. Apenas tenha coragem e obediência. Olha que ótima troca. Joga fora o medo e traga para perto a coragem e a obediência. Uma ótima troca. Vai trazer sucesso na certa. Às vezes, precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que fez aqueles planos. Então, há momentos na nossa vida também que traçamos planos, o nosso coração deseja tantas coisas,
Mas a sua vida com Deus te moldou, te transformou, te fez seguir outros caminhos. Então aqueles planos já não servem mais. Você tem que saber a hora de deixar aqueles planos que não fazem mais sentido. Deus tem o plano dele, e nós temos planos pessoais que são lícitos, e ele até realiza, mas se ele não se encaixa na vida que ele tem para você, deixa esses planos. A nossa mudança ela deve ser constante, a transformação da nossa vida deve ser constante. Assim como nós estamos com o Senhor num processo. Por isso que é importante falar sobre medo, por isso que é importante falar sobre dúvidas, sobre essas coisas que tentam nos aprisionar, porque o nosso processo, ele precisa ser bem trabalhado. Para você não perder tempo, não atropelar as coisas, não deixar de desfrutar as coisas nele. É muito importante com que você compreenda o seu processo e tenha paciência. Porque muitas vezes você sabe que você precisa mudar, você está se esforçando, não muda de imediato. Isso é normal. Normal. Não se condene se está demorando um pouquinho mais o seu processo. A diferença é você reconhecer: eu preciso mudar, eu preciso deixar isso, eu preciso fazer aquilo. Isso é o que vai dar o diferencial no seu processo. Se está demorando ou não, a gente não tem controle. Mas você precisa de coragem e obediência. Quantas coisas são negociáveis? Quantas? Quais? Já falei sobre isso aqui. Não negocie a sua vida. Não baixe o seu padrão ou o seu nível. Nossa, essa é para os solteiros. Eu ouvi uma ministração maravilhosa da Camila Barros, que ela falando sobre Isaac e Rebeca, quando ele manda buscar a Rebeca. E Rebeca era a moça ideal, e então você não podia achar menos que aquilo. Entende? Então, você não pode baixar o seu nível, o seu padrão, para se encaixar em lugares que não é para você. Por exemplo, se está demorando, né, solteiros? Se está demorando, você não tem que abaixar seu nível. Ai, então tá, surgiu o irmão fulano ali. Não é aquelas coisas, né? Mas eu vou estar negociando isso e aquilo porque eu preciso casar, né? Já passou da hora. Então eu vou com ele mesmo. Não baixe o seu nível para satisfazer um desejo, uma emoção, alguma lacuna que você tenha. Vocês estão entendendo isso? O simbolismo foi no relacionamento, mas às vezes a gente negocia coisas, baixa o nosso padrão para se enfiar em lugares que não tem nada a ver com a gente. Às vezes Deus ainda não te deu uma direção, mas Ele te disse uma palavra. Você, por exemplo, você vai viajar para a Europa. Mas você acha que a Europa está tão longe. A Europa é um continente, amados. Mas você acha que está tão longe, você fala, vou para a América do Norte por enquanto. Não baixe seu nível, não mude o seu padrão, não dê jeitinho, não se encaixe nas coisas que não são para ser feitas. Eu nunca me esqueço de quando uma amiga me disse: Deus é o maior interessado no nosso futuro.
Isso marcou muito a minha vida, porque eu estava na transição entre... Eu tinha acabado o ensino médio e eu não sabia se eu ia logo para a faculdade ou se eu ia fazer um curso bíblico, porque eu sempre tive desejo no meu coração de estar envolvida na obra do Senhor. E eu não sabia qual direção tomar e estava muito incerta. E essa amiga foi uma ponte muito preciosa para mim. E ela falou: Deus está super interessado no seu futuro, mais do que você mesma. E Ele vai te guiar e vai te orientar, vai trazer palavras, direções, vai trazer pessoas, Ele vai te ligar a pessoas, vai te associar com pessoas, com lugares, com todas as coisas. Deus não faz nada incompleto. Para que você chegue no seu futuro, Ele vai traçar o caminho. E Deus, Ele tem interesse não apenas no futuro, mas também no presente. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Deus é o perfeito amor. Nele não há medo. E Ele expulsa esse medo se estamos nele. Você está no amor? Você está no perfeito amor? Você confia no perfeito amor? Só há uma forma de lançar o medo fora: estando no verdadeiro amor. Essa é a nossa posição em Cristo. No amor não há medo. Se deixarmos com que Ele nos ame, certamente confiaremos em seu plano para nós, independentemente de ventos, de tempestades ou de situações contrárias. Quem ama, confia. Senão você não estaria casado, senão você não estaria sob a autoridade de pessoas. Quem ama, confia. Nós precisamos amar Deus de coração e não de boca. E confiarmos nele de coração e não de boca. Eu quero que você abra em Isaías 43, e eu já estou acabando. Isaías 43, versos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Eu espero de coração que, se você tinha alguma dúvida até agora de que Deus vai estar com você, que Isaías 43, 1 e 2 dissipe essa dúvida. Porque Ele te chama pelo nome. Você é dele. Ele te conhece. Ele te formou. Você não é estrangeiro. Você não é desconhecido. Ele sabe seu nome, a sua identidade. Você é dele. E aqui Ele promete a companhia. Por onde você for, eu vou. Se você atravessar as águas, eu vou estar com você. E não vou deixar com que as águas te encubram. Não vou deixar com que o fogo te queime. Situações externas, elas não vão te abalar. Situações externas não vão te consumir.
situações externas não vão te destruir. O único fogo permitido, irmãos, é o fogo do Espírito. E esse fogo não é externo, ele é interno. Ele é um fogo que acende no coração, que você não contém, que você não tem controle, que você quer mais, que você deseja arder, que você deseja com que queime mesmo. Deixe esse fogo te consumir, te queimar. Deixe com que esse fogo aperfeiçoe a sua confiança em Deus, te faça tão íntimo de Deus que você vai estar lá no meio da tempestade boiando na água, plenamente confiante. Meu pai está aqui. Meu pai está fazendo. Aliás, meu pai já fez. E eu quero encerrar, de fato, agora eu vou encerrar, com 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. O medo é uma fé negativa e a gente precisa da fé positiva. A fé do tipo de Deus. Aquela fé que ordena, aquela fé que declara, aquela fé que chama à existência as coisas que ainda não existem. Aquela fé que não vê, mas vai lá e faz, porque tem uma palavra. Aquela fé que mesmo Deus que você não viu falando coisas loucas para você fazer, você vai lá e faz, e você vê que funciona, porque Ele é maravilhoso. Ore continuamente, ore continuamente, ore sozinho, ore junto, ore por você, ore pelas pessoas. Ore de todo jeito, ore e busque as unções, a unção específica, a unção coletiva, a unção do outro, sugue. Ontem a gente aprendeu que nós somos sacos de batatas e Deus quer fazer um purê maravilhoso com a gente. A água é a palavra, o fogo é o Espírito e nós temos esse equilíbrio aqui. Se unam em oração, consagre-se em oração. Oração, irmãos, não necessariamente precisa daquele tempo exclusivo. Também já falamos sobre isso. Você pode orar o tempo todo, fazendo todas as coisas que você tem que fazer. A oração é de espírito para espírito. Você não precisa estar lá com o seu corpo parado, mostrando para alguém que você está orando. Ninguém precisa ver que você está orando. Ora com você e Deus, seu coração e Deus. Ore em todo o tempo. Tem uma figura assim, que a gente vê na internet aí, que você está orando, você vai para o quarto de oração e aí você se olha no espelho. Você é um gatinho, mas você vê um leão. Você vai adquirindo força, ousadia. Você vai se desenvolvendo. Ei, gatinhos, vocês viram um leão no espelho? Aquele gatinho vê o leão por quê? Porque aquele espelho reflete quem ele é por dentro. Ainda que ninguém veja o seu valor externo, Deus conhece o seu íntimo. A gente também já falou aqui que não temos o direito de desprezar o nosso irmão. Cada um é muito especial da forma que é. Cada um tem o seu processo, que é importante que passe. Ai, não tenho paciência com aquela irmã. Nossa, a Tamara é chata. Eu sou, mas eu estou no processo. Respeita meu processo. Como dizem, respeita a minha história. Deus está tratando, assim como está tratando com você. Somos irmãos, somos família. Gatinhos, vocês são leões. Leões, como o seu pai.
ousadia, força, parar de ter medo e começar a orar. Amém. Você foi abençoado com essa palavra? Você vai ter medo? Mas se você tiver medo, o que você vai fazer? Lançar fora todo medo. Vai responder com fé. Medo bateu na porta, você: quem? Vai entrar aqui não. Aqui tem espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Medo não tem lugar para você não. Se encha, irmãos, e faça da teoria uma prática. Se a teoria é fácil, faça com que a prática seja fácil também. Amém.